de poder estar com vocês, principalmente porque o tema corresponde àquele que está no diário. O diário, vocês sabem, para mim, uma grande paixão, porque no diário está nosso carisma, a palavra. Todos deveriam ter o diário pessoal e fazer tudo para espalhar. Não sei se alguém ainda tem diários na gaveta. Deveria rápido vender todos. Também tem que se ajudar mutuamente. Nas minhas viagens encontro fazendas que têm caixas e caixas sobrando e outros faltam. Precisam compreender. O diário, a palavra, é a base de todo o nosso carisma. Eu, pessoalmente, vocês sabem, seminarista numa grande crise da minha vida, doloroso, quando você não encontra mais sentido de nada, tudo errado, é uma dor muito grande. Eu tive sorte. Hoje eu digo, foi a providência de Deus que tinha um padre na Alemanha que me convidou a ser seu motorista numa viagem que ele deveria fazer para Berlim. Ele tinha carro, mas não tinha documento. Eu, como seminarista, tinha documento, mas não tinha carro. Então, com alegria, eu aceitei porque gostava de dirigir. Na viagem, eu falei tudo que me fez sofrer. Era muita coisa. A nossa vida, às vezes, tem sofrimentos que a gente nem sabe onde a origem vem de dentro. Muitos têm algo profundo. E eu falei tudo. Quando chegamos em Berlim, me deixou numa família e ele foi numa outra. À noite, para minha surpresa, o pai chamou todos os filhos e esposa e com naturalidade eles contaram os frutos da palavra vivida. Foi algo tão novo para mim, você não tem ideia. Eu nasci numa família católica, participei da vida da igreja, estava no seminário, mas viver a palavra, novidade. No outro dia, eu perguntei se podia viver junto. E o dia inteiro, sem dúvida, foi para mim o dia onde eu mais vivi a palavra. De manhã até à noite. Tinha uma alegria, uma paz. À noite, quando encontramos, eu não esperei os outros falar. Eu comecei. E comecei a falar todas as experiências. Quando deitei à noite na cama, tinha uma certeza. Eu encontrei o tesouro, a pérola, do qual o Evangelho diz vale a pena vender tudo para comprar aquela pérola. Eu não tinha dúvida, para mim foi uma felicidade. Os problemas não existiam mais. Eu tinha encontrado uma solução. Na volta eu perguntei muito ao padre. Queria saber de tudo. De onde veio esse estilo de viver. Ele falou também do focolare, falou de Chiaralube, falou de muita coisa. Quando chegamos na
no seminário, em casa, para não perder essa alegria, eu perguntei se pudesse toda noite ir no seu quarto, contar as minhas experiências e ele contasse a dele. E assim fizemos. Eu digo a vocês, aqui eu entrei na universidade, na faculdade, onde Jesus era o professor. Eu entendi de uma maneira tão profunda este grande amor de Deus por nós, que um dia deixou sua pátria, deixou seu Pai, o Espírito Santo, todos os céus, anjos e todos, deixou tudo para viver 33 anos nesta terra, para ser rejeitado pelos homens que ele criou, para sofrer. E ele deu um sentido também ao sofrimento. Mas ele veio com duas coisas. Uma, queria nos dizer o caminho que existe para ser feliz e chegar à eternidade. Sua palavra. Ele disse, passa tudo, minha palavra não passa. Tem que entender, a palavra de Deus é Deus. É Deus. E quem vive a palavra começa a crescer, Jesus na pessoa, começa a enxergar o mundo com os olhos do Evangelho, os olhos da Páscoa, começa a entender e encontra tudo que precisa. A felicidade que antes eu estava buscando e não encontrei. A palavra me deu tudo que eu precisava. Depois Jesus nasceu, além de dar a palavra, também para morrer e nos salvar. Através da sua morte, ele acabou com a morte, nos salvou. Ele ressuscitou e nós também vamos ressuscitar. Então, no fundo, nessas duas coisas se encontra todo o sentido porque Deus veio a esse mundo. Ele não veio para resolver problemas. Por exemplo, guerra. Continua, quantas guerras temos? Estamos na beira de uma guerra, terceira guerra mundial. Estamos em tantos sofrimentos. Pobres, puxa vida, tanta gente morre de fome. Prostituição continua como naquele tempo. Então, o que ele resolveu de concreto? Nada. Ele nos trouxe a palavra para nós termos o caminho. Mas quem tem que viver? Nós. E nos salvou através da sua morte. Então, o sofrimento dele tem um sentido muito profundo, do qual depois vamos falar. Agora, na palavra, se ele trouxe para nós encontrarmos Deus, encontrarmos a felicidade, o caminho, o jeito de viver, nós devemos tomar sério. Depois, quando eu cheguei em Guaratinguetá, vocês sabem, os primeiros drogados que me procuraram, e Nelson trouxe outros da esquina, não sabia o que fazer. Então, juntos, vimos o único jeito convidá-los para viver conosco a palavra. E eles começaram a se recuperar. Eu lembro, Antônio uma vez me falou de Frei,
Eu não sabia que a palavra faz tão feliz. Nunca encontrei esta felicidade na droga. Eu disse a ele, e não vai encontrar, porque a palavra é Deus, eternidade, e isso faz feliz. As coisas passageiras podem ser o que quiser, não pode realizar uma alma que é feita para o infinito. Impossível. Então, o dinheiro pode te dar uma alegria momentânea, mas não te realiza, porque é passageiro e você quer algo que não passa. Por isso, muitos têm dinheiro suficiente para viver, mas não estão contentes, quer sempre mais, sempre mais, sempre mais, porque buscam uma realização da alma que grita para o infinito. E não conseguem, porque o dinheiro não é infinito, passageiro. Então, todas as coisas passageiras passam e não nos realizam. Se a palavra é Deus, e a palavra nos recupera, nos ajuda a entender as coisas de Deus, devemos fazer tudo. Tudo para vivê-la. Por isso, às vezes, chega e pergunta a Frei, vamos fazer menos? Porque é difícil vender. Eu disse, não, vamos nos converter e entender que aqui está a origem do nosso carisma. Se nós deixarmos viver a palavra, estamos fritos, estamos perdidos. Devagarzinho vai acabar. E a tentação de entrar nesse espírito do mundo é muito grande. Quem pode nos tirar dessa tentação, libertar dessa tentação, é a palavra. Por exemplo, muitos ficam preocupados com o futuro. Qual vai ser o futuro da obra? Qual vai ser o futuro nosso? A parte econômica, quem vai pagar os filhos nossos quando ficamos doentes? Vem toda essa parte humana. Quem nos pode libertar é a palavra. A palavra é muito clara. Deus cuida, quem dá recebe. A palavra faz entender que as coisas humanamente difíceis, através da palavra você entende. Por exemplo, as bem-aventuradas. Como você pode entender feliz quem é pobre? Feliz quem sofre? Feliz quem está injustiçado? Você entende se vive a palavra. Porque a palavra não olha só para esse mundo, olha além da morte. Por quê? Feliz por quê? Porque verão a Deus, vão encontrar justiça, vão encontrar tudo em abundância. Esses dias tivemos o Evangelho do Lázaro e do rico. Lázaro, o pobre, tinha um nome, chamavam ele com seu nome. Sofreu não sei quantos anos. Naquele tempo não vivia tanto, mas foi um sofrimento sério. Tinha fome, não recebia ninguém cair da mesa. Os cachorros lambendo suas feridas, um sofrimento, mas morreu. E onde está? Com Abraão, na felicidade eterna, feliz por toda a vida. Então a palavra constantemente nos abre o céu, os olhos para entender as coisas além da morte. O rico tinha tudo,
não sei quantos anos viveu, mas tinha tudo, festas, comida, bebida, não sei de mulheres e que ele fez, tinha tudo, por pouco tempo. E onde está hoje? No sofrimento. Sofreu tanto, pediu ajuda. E ele não tem nenhum nome. Se diz o rico, porque ele representa muita gente. E nós, aqui eu gostaria que vocês entendem, nós fomos chamados por Deus a viver um carisma. E este carisma é família da esperança. Então devemos ser família e levar a esperança em Jesus para os outros. Nossa missão é fazer tudo para levar o povo de Deus para o céu. Qual é o caminho? Amar, viver o amor, viver a palavra. Porque a palavra nos demonstra o caminho de amar, onde muitos param, no sofrimento, por exemplo, a palavra nos diz, ama a teus inimigos. Se alguém bate à esquerda ou à direita, se alguém rouba a túnica, dá o manto. A palavra nos ajuda a entender a dor, o sofrimento com os olhos de Deus. A morte que muitos têm medo, para quem vive a palavra, a morte é a porta para a eternidade. Então eu gostaria que você se empenhe o máximo para espalhar a palavra. Fiquei muito contente sabendo que também tenho Recriar na língua espanhola. Todos deveriam ter. E façam para chegar em todas as línguas no mundo inteiro. Se hoje estamos nesta cruz, nesta dor, nesta confusão mundial, porque afastamos da palavra. Pouquíssimas palavras seria a solução da dor deste mundo. Por exemplo, a fome. Terrível a fome. Todos os dias morre gente de fome. Qual é a solução? O Evangelho, a palavra diz, quem tem 2 túnicas, dá para quem não tem. Se vivêssemos esta palavra, não teria mais ninguém morrer de fome. Uma outra palavra que acabaria com a guerra com tudo. Jesus disse, aquele que você não quer que algum faça para você, também não faz para o outro. Esta palavra seria a luz para não ter guerra, para não falar mal do outro, para não começar a roubar o outro. Porque tudo que você não quer que o outro faça para você, não faz para o outro. Mas a humanidade se afasta de Deus, se afasta da palavra. E nós, como carisma, devemos levar a humanidade de volta para viver a palavra. E tão bonito você pode chegar para alguém e dizer, nós temos o diário, explicar como funciona, e quem sabe se anima a viver a palavra e muda. Eu podia contar para vocês dias e noites, histórias da palavra que mudou as pessoas. Essa multidão que se recuperou e hoje são homens novos, fruto da palavra. Cada vez quando temos a missa na TV, sempre alguém conta a experiência.
a mudança da palavra, porque a palavra é Deus. Então, para mim, uma grande dor quando eu vejo que alguns ainda não pegaram firme na venda dos diários, deixam lá e ficam perdidos. Me dá uma grande dor. Também, se um interno não tem um diário, alguma coisa está errada. Já há tempo estou fazendo um esforço cada ano para dar de presente para todos um diário. Peço ao rico para me doar para possa dar para os pobres. Falo na TV e todos recebem. Eu sempre digo, se alguém não tem, me fala, eu dou. Mas não para ficar na gaveta, para pegar, viver e à tarde escrever a experiência. Quando eu vou nas fazendas, eu digo, você pode me demonstrar teu diário, tuas experiências, e maioria com alegria vem, demonstra, cheio escrito de experiência, me dá uma alegria. Mas quando alguém tem nada escrito, também me dá uma tristeza. Porque se vocês são responsáveis, basta na reunião da palavra não dizer quem tem experiência, dizer, leia a tua experiência que você escreveu. Diga, você da quinta-feira, você lê da terceira-feira e você vai ver experiências concretas. Senão, na hora, ele pode inventar algo. Mas aquele que escreveu é diferente. Eu digo, se um dia você não viveu, é uma dor. Então escreve, hoje eu não vivi. E você recomeça. Por que estou dizendo isso? Porque a palavra também um dia me levou a entender o sentido da dor. A palavra nos ajuda. Este movimento do focalar, do qual o padre me falou, na minha viagem de volta, eu sou um tipo, quando descobre algo, eu vou atrás. Então eu fui para Roma, queria conhecer a fundadora, a Chiara Lubich. Fiquei encantado que ele falou da palavra, da vivência, e para minha surpresa, naquele dia, ela deu um tema, exatamente Jesus abandonado, sofrimento. E ela, não sei se alguém de vocês conhecia pessoalmente, ela tinha um entusiasmo, uma firmeza, um dom de convencer. Você escutava e não tinha dúvida. E ela falava com tanta clareza todas as dores. E ela nomeava as dores da guerra, da doença, da morte, até a dor do próprio pecado, que é uma dor às vezes muito grande. Se você fez algo que gostaria não tivesse feito, mas já fez, pode te fazer sofrer por muito tempo, muito tempo. E ela dizia, todas as dores, nomeava um monte de dores, ela disse, tem um nome, é Jesus. É Jesus. Aqui eu entendi que eu falei antes, Jesus veio para dar sua palavra e para abraçar todas as dores. Para ninguém pode dizer, eu estou sozinho, na minha solidão, na minha cruz. Não existe, estou sozinho. No outro lado da tua dor está Jesus. Isso para mim foi algo que demorou muito para eu depois viver
e entender sempre mais. A dor tem um nome, Jesus. E depois ela falou uma segunda coisa que também mexeu muito comigo. Ela diz, se a dor é Jesus, então uma pessoa, e nós podemos abraçar esse Jesus. E ela fez a comparação dizendo, como papai e mamãe um dia se abraçaram e nós nascemos, assim se você abraça a cruz, nasce Jesus, nasce as obras, nasce uma vida espiritual, uma paz, uma alegria, nasce o céu aqui na terra. Eu pensei, não é possível. Comecei a fazer essa experiência até hoje. Todas as dores, e são muitos que eu encontro todos os dias, eu tento de abraçar e nasce a vida. Se nossa obra hoje está tão grande, espalhado em 29 países e não para de crescer, quase 180 fazendas, falta pouco, como é possível? A base é abraçar a cruz. Eu posso dizer, nenhuma fazenda nasceu sem a dor. Não existe. Pode me perguntar qualquer uma. Todos nasceram na dor, do sofrimento. Então é importante, se vocês estão junto conosco, nos diversos fazendas, gerves, em todo lugar, nós temos um tesouro, a dor, o sofrimento. E se nossas fazendas acolhem aqueles que estão nas prisões, acolhem aqueles das ruas, tanta dor, tanto sofrimento, é um tesouro. A riqueza. Me dói muito quando alguns dizem, não temos lugar para quem não pode pagar. É uma dor. Porque a cruz do outro é Jesus. E se você abraça Jesus e vai nascer a vida. Se nós queremos que nossa obra não morre, precisamos abraçar a cruz e viver a palavra. Essas duas coisas e a obra vai longe. Porque o mundo precisa de esperança, precisa esse Jesus ressuscitado, precisa o abraço da palavra de Deus. O mundo precisa. E nós fomos escolhidos por Deus para viver assim. Esse é o nosso carisma. Eu me lembro uma vez, eu já contei, alguns devem ter já escutado, mas só para ficar bem claro, uma vez um padre franciscano, Frei Bernardo, da outra província, não minha província, outra, me chamou e disse, Frei, eu tenho um seminário vazio e a província, alguns frades querem vender, mas eu não gostaria que se tornasse fábrica ou outra coisa. Você não quer para teu trabalho? Então eu fui com isso lá em Rio Brilhante. Eu gostei muito. Vocês não têm ideia. Me deu uma alegria. Primeiro sabendo que era dos frades. Os frades me deu o seminário. Depois tinha tudo, uma capela bonita, tinha os quartos, cozinha, sala, tinha uma fazenda no lado, com animais, com tudo. Tinha uma piscina olímpica
com a torre de 10 metros. Foi uma coisa extraordinária. Campo de futebol tinha tudo. Então eu disse sim. Ele doou para nós. Nessa eu fomos para a Alemanha e dentro de mim eu pensei, desta vez recebemos uma fazenda sem a dor. Não tem dívidas, tudo pronto, podemos começar. E enviamos os missionários. Fomos para lá com muito entusiasmo. Nosso Ricardinho, que faz parte da presidência, fazia parte, Padre César na cadeira de roda, fazia parte. Obrigado. Os tradutores estão conseguindo, estou tentando falar devagar. Se falo demais, vocês levantam o braço. Então eu pensei, agora temos uma fazenda sem a dor. Mas não demorou muito, chegou um telefonema lá na Alemanha, Padre César. Ele disse, Frei, aconteceu um desastre. Fomos hoje, domingo, para a missa, para dar testemunha, e o motorista não viu, um caminhão entrou em cheio. Todos estão no hospital. Eu sou o único que tem nada. É uma dor. Todos no hospital. Logo disse, é você, Jesus, eu te quero, abracei. Depois ele disse, alguns estão entre vida e morte. Perguntou, podemos liberar para ser operado, particularmente porque pelo SUS o risco de morrer antes de ser atendido é grande. Eu disse, sim, pode. Perguntou, pode ficar num quarto particular para não pegar infecções? Pode. Mas nós não tínhamos dinheiro. Mas, diante da situação, dizemos sim, sim. Depois voltamos logo para o Brasil, ficamos juntos, preparamos a inauguração. Foi uma festa muito bonita, muita gente. E os nossos missionários pareciam como soldados que voltaram da guerra. O Ricardinho tinha toda a cabeça inchada, branco, só o rostinho dele, o resto todo, outros com o braço inchado, outro perna inchado em pé, outro tinha todo fachado. Foi impressionante. E um ainda estava no hospital entre vida e morte. Foi uma dor. Cada hora eu disse, é você, Jesus, é você, eu te quero. Depois a festa terminou, como tudo na vida termina, e as coisas, festa bonita, parece passa mais rápido. E no outro dia nós ficamos em uma semana, chegaram os telefonemas e as notas. Não sabia, tanta gente tem direito de receber. O médico, o assistente, anestesista, a sala cirúrgica, o quarto particular, tudo custa. E como era um grupo grande, era imenso a nota. É uma dor. E para piorar, no final chegou a nota do caminhão, que era destruída. Foi muito difícil. Para mim, em particular, dívida é uma dor grande, porque eu fui educado por meu pai nunca fazer dívida. Comprar em prestações, como aqui no Brasil,
10, 20, 30 vezes, não existia. O pai disse, se não tem dinheiro, não compra. E agora tinha dívida, tanta dívida, é uma dor. E sem luz, porque não tínhamos dinheiro. Mas tinha que? Jesus. A dor é Jesus. Então abraçar ele. Depois voltamos, pegamos o voo cedo de Campo Grande para São Paulo, porque eu tinha uma reunião em São Paulo com o Sul, a Rede Vida. Eu faço parte da cúpula lá. Esta reunião, gente, foi muito difícil. O Antônio está assistindo. Como? O Antônio está assistindo, disse que lembra. Ah, sim. Foi muito difícil. Então eu fiquei na reunião, olhando, fazendo mas sempre veio na cabeça o que fazer, como pagar, onde arrumar dinheiro. Pensei, não, agora tem que prestar conta, tem que prestar atenção. Lutei. Finalmente terminou. Levantei rapidinho, me despedi de cada um. Tchau, até outra vez, tchau. Último era Dom Antônio Muccio, que naquele tempo era presidente. Eu disse, Dom Antônio, tchau. Ele segurou minha mão e disse, Frei, eu gostaria de fazer com você uma entrevista. Ele tinha um programa frente a frente, 1 hora. Eu disse, Dom Antônio, eu cheguei de Rio Brilhante, estou tudo suado, era muito calor. Ele disse, o cheiro não passa na televisão. Tem razão. Que me salvou lembrar da palavra, quem vos ouve, a mim ouve. Eu perguntei, Dom Antônio, pode ser junto com Nelson? Claro. E fomos nós para fazer a entrevista. Nesta hora, ele falou mais do que nós. E nós não falamos do desastre. Uma coisa muito importante, quando você tem uma dor, é teu encontro pessoal com Deus. Não é para dizer para todo mundo. Como minha mãe, com meu nascimento, ela sofreu, mas nunca me falou quanto sofreu com o nascimento. Isso é algo pessoal. Aos outros a gente deve dar os frutos. Então não falamos do desastre. Terminou, voltamos para casa. Na viagem o tema era como arrumar dinheiro, de que jeito pagar. E não veio nenhuma ideia. Era uma cruz. O único jeito sempre para não entrar na depressão, no desespero, dizer, é você, Jesus. É você, eu te quero abraçar com alegria. E assim foi. Chegamos em casa, depois de um tempo toca o telefone, era Dom Antônio. Ele me disse, Frei, chegou uma pessoa que viu a entrevista, gostou e me trouxe $8.000. Achei bom, mas ainda pouco diante de tanta dívida. Mas alguma coisa, podia já mandar algo para eles também, já tinha esperança de receber. Depois, no outro dia, chegou outro telefonema, um senhor do Rio ligou, convidou nós dois para tomar um café com ele e sua esposa. Gostaram muito. Eu pensei, café em Rio, mais de 200 quilômetros, vai ser um café caro. E dentro de mim estava tentando de arrumar um argumento para não deixar ele triste, mas justificar para não ir. Enquanto estava buscando
Ele disse, Frei, eu tenho $5.000 para te dar. Eu disse, eu vou já. E no outro dia nós fomos lá. Foi tão bonito, muito lindo. Um casal extraordinário, idosos, foi muito lindo. No final me deu um envelope, Nelson dirigia, e eu olhando, contando, não tinha 5.000, era $10.000. Fiquei muito contente, já deu para pagar mais alguma coisa. Depois chegando doações, pagando. Um dia eu disse, Nelson, mais uma doação, pagamos toda a dívida. E tudo que vem depois é lucro. Veio mais uma doação, depois mais nada. Mas não sei se consigo transmitir para vocês que foi neste momento. Claro, fiquei feliz porque não tinha mais dívidas, isso não tem dúvida. Mas a coisa mais profunda foi, eu tenho um Deus, e este Deus me conhece, este Pai que me ama, este Pai sabe das minhas dores, aceitou meu abraço, e este Pai conhece o povo, sabe quem tem dólar, e ainda consegue tocar o coração daquele que tem dinheiro. Fiquei tão contente. Eu estudei filosofia, teologia, mas que sustenta minha fé é estas experiências concretas. Você tem que experimentar na tua vida que Deus existe, que Ele te ama, Ele te quer bem, Ele é misericordioso. E esta intimidade com Deus você alcança se você vive a palavra e abraça a cruz. Porque aqui você está bem perto dele. Na cruz, a dor em geral é dentro, e abraçando Deus entra na tua história. Depois de uma semana ou duas, chegou o senhor Alexandre Macedo, quis falar conosco. Ele disse, Frei Nelson, minha mãe viu a entrevista e ela quer falar com vocês. Comprou 2 passagens, ele colocou na mesa e avião, está tudo pago, você só precisa marcar a ida e volta, e ela quer falar com vocês. Onde mora tua mãe? Em Fortaleza. Não conhecia. Tá bom, fomos para Fortaleza. Ela nos esperou no aeroporto, e 5 minutos de carro estávamos numa fazenda grande, 120 hectares, fazenda modelo, no lado do aeroporto e do lado do ginásio de esporte, onde foi a Copa e tal. Um valor imenso, mas em volta muitas casas, e na fazenda é geograficamente o centro de Fortaleza. Eu pensei, mas Deus quer fazer aqui, construir uma fazenda, vacas, com tanta gente em volta, também pobres? Impossível. Então disse para ela, mas complica, não sei se podemos aceitar, mas ela ficou insistindo. O governador, sabendo que nós estávamos em Fortaleza, nos convidou. Chegamos lá e ele disse, eu tenho uma fazenda agrícola perto de Fortaleza, 30 quilômetros, Abaetetuba,
eu quero doar para vocês. Fomos visitar, muito lindo, muito bonito. Como o governo, quando faz, não tem medo de gastar. Tinha tudo para vacas, para porcos, galinhas, casas, salão. Tinha tudo para caseiro, lago, plantação, tudo. Dizemos sim. E imediatamente começamos. Depois as dores passaram depois. Foram outras dores. Mas nós aceitamos. E ela diz, Frei, eu convidei o Senhor, não o governador, para deixar ela contente e dizer, sim, vamos aceitar. Ok. Mas agora, o que fazer? Ela estava contente, mas nós, o que fazer? Isso é uma coisa importante também se lembrar. Quando você tem dúvida ou não sabe o que fazer, tem que chamar amigos que pensam igual e sentar junto. Nós dizemos com Jesus entre nós. Então convidamos Shalom, Moisés, Padre Renato da Casa Menor, Padre Jonas da Canção Nova, o Bispo, as freiras Carmelitas Doroteias, chamamos Padre que já faleceu, Padre Giuseppe. E assim fizemos uma reunião e perguntamos o que Deus quer de nós com uma fazenda tão grande, tão bonita, tão central. E aqui devagarzinho nasceu a ideia de fazer um condomínio espiritual. Depois fizemos os estatutos, começaram a construir, cada sempre mais grupos chegaram. Hoje são 22 comunidades, os augustínios, que cuidam das meninas da praia, da prostituição, Carmelitas, tem o caminho, tem o Novos Horizontes, a Idético, Sol Nascente, tem a Fazenda Feminina, Shalom, com os grandes shows, aleluia. Hoje tem uma igreja, fizemos uma igreja bonita e adoração. Tanta gente, todo dia tem 2 missas cheias, domingo já tem 5 missas, todo cheio, muito bonito. Tudo isso fruto de quê? De um abraço a Jesus, na dor. O desespero se transforma em luz, como na natureza a merda se torna adubo. Assim a cruz é a luz. Se você quer saber o que Deus quer de você, não tem luz, abraça a cruz. Não tenha medo da dor. Não foge da dor. Muitos têm medo, fogem, mas não adianta. Primeiro a cruz está dentro e nos acompanha. Eu não encontrei nenhuma pessoa que não tem sofrimento, que não tem dores. São diferentes, mas todos nós temos. Importante abraçar a cruz. Alguns querem fugir, mas não conseguem. Eu me lembro uma viagem que fiz com o Padre Paulo lá em Israel. A paróquia dele, um grupo, e me convidaram. Lá, o Padre Paulo ficou rouco, não conseguia falar. Então eu precisava rezar as missas. Quando estivemos em Gólgota, onde Jesus suava sangue, pediu ao Pai, deixa passar este cálice, o sofrimento era grande demais, mas depois ele abraçou e eu falei da dor, do sofrimento.
da morte. No outro dia estávamos no Gólgota, onde Jesus morreu, na cruz. Eu falei da cruz, lógico, da morte. E à noite uma senhora disse: Frei, você não acha que fala muito da morte? Eu perguntei: isso te incomoda? Ela disse: muito. Eu falei: então a senhora tem muitos problemas. Ela não gostou. Por 3 dias não falou comigo. Mas depois perguntou se podia conversar. Eu disse: claro. Ela disse: você falou, eu devo ter muitos problemas. Eu disse: claro. Tanto medo da morte? Ela disse: eu tenho. E ela começou a se abrir. Irmão dela tinha se matado e muito sofrimento. E ela não tinha aprendido que a dor é Jesus. Então, se você vê a dor só como algo, isso às vezes insuportável, por isso muitos se matam. Mas no momento que você abraça a cruz, tudo muda. Agora, por exemplo, o mundo está passando nessas guerras. 4 anos já o povo de Ucrânia sofre. Atacado, muita gente morre, casas destruídas. Como devemos ver esta situação? Claro, uma dor, abraçar, não tem dúvida, mas devemos nos lembrar, todos que morreram na dor, na guerra, mais de não sei 100 mil e mais, estão com Deus. Não adianta chorar. Eles diante de Deus se entendem. Aqueles que ficam, as mães, crianças que perderam algo, parece incrível, é uma dor. Mas nesta dor encontram Jesus. Aqueles que têm riquezas e todos, difícil entender Deus. Então, pela situação, pelo sofrimento, este povo se aproxima de Deus. Eu lembro, eu nasci depois da guerra. Quanta gente, por causa do sofrimento, se aproximando de Deus. As igrejas estavam cheias. Sacerdotes, o seminário estava cheio. O bispo não tinha nem lugar para todos. Hoje tem dinheiro, tem riqueza, as igrejas sempre mais vazias, alguns se derrubam, sacerdotes têm 2, 3 por ano. Toda a Europa está nesta crise, por quê? Tem dinheiro, mas não tem a cruz. Então, onde o povo sofre, tem pobreza, outro, a fé é muito mais. Depois, estes milhões que fugiam de lá, porque não tinha mais, invadiam a Europa. A Europa está cheio de pessoas que vêm de outros países. Quanta gente está envolvidos de ajudar, de acolher, de levar comida, de fazer algo. Quanto amor começa a ser vivido por causa desse sofrimento. E um dia Deus vai dizer: eu tinha fome e você me deu. Então não devemos ter medo da cruz. Abraçar a cruz e ajudar os outros a fazer a mesma coisa. Para terminar, já há tempo estou junto com tantos outros empenhando para arrumar padrinhos e madrinhas das crianças lá em Moçambique. Queremos aumentar também para Angola, fazer creches em outros países. Para quê?
Primeiro, para ajudar as crianças, porque para muitas crianças que têm fome, este dia na creche é a única refeição segura que tem, porque em casa não sabe se vai ter. Então, se você acolhe uma criança, se torna madrinho, padrinha, R$100 por mês, é uma coisa boa para a criança, mas melhor ainda para você. Todas essas pessoas que já tocamos o coração, hoje à noite eu vou ter outra missa na Rede Vida, sempre falando disso, e as pessoas que acolhem, atendem, um dia Deus vai dizer, eu não tinha lugar, você me acolheu, se tornou padrinho para mim, me deu comida, entra no céu. Então, nossa missão é ajudar o outro a viver o amor. Eu falei em casca para todos os ex que estavam lá, para mim, todos os ex, e vocês são do GERV, deveria cada um menos adotar uma criança. Para quê? Para ter um compromisso com o pobre, com o outro. Isso ajuda para não recair. A recaída de muitos acontece porque não tem compromisso do amar. Começa de novo a pensar eu. E lá em Casca um disse, Frei, obrigado, eu entendi, R$100 todos nós conseguimos. Basta deixar um lanche, uma pizza, já tem. Para nós não faz falta, mas para as crianças importantíssimo. E assim vamos, como obra, ajudar a multidão para chegar no céu. Vamos atender que o Papa Bento pediu a nós. Leva o maior número possível para Deus. E o caminho, ensinar a viver a palavra, abraçar a cruz, receber a Eucaristia, mas a Eucaristia já está ligada a pessoas que têm fé. Mas nós devemos levar para todos, e uma multidão que não tem fé, ou não vão na igreja, ou tem outras crenças, através do amor, entram também no céu. É a chave da eternidade. Deu para entender? Não tenha medo da dor, do sofrimento, toda uma chance. Obrigado pela paciência. Olha lá, já passou 1 hora. Obrigado.